Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia pra vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com um valor mensal pra pagar, e cada um desses planos vai ter um benefício específico pra vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br, procura o podcast Psicologia Sincera pra você saber mais. Então, bora pro episódio! E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E no episódio de hoje, a gente vai comentar histórias que vocês enviaram pra gente. Esse quadro que vocês gostam tanto, que a gente comenta histórias enviadas pelos ouvintes. E é muito importante a gente focar aqui que todas essas histórias são enviadas em anônimo. Então as pessoas sabem que elas estão enviando uma história pra cá, elas sabem que a gente vai comentar sobre a história, mas a gente faz questão de não falar quem é, de trocar nome se tiver nome, e se parecer muito explícito que é alguém, a gente também modificar um pouco a história. E acaba que a gente recebe muita história de muita coisa. Então a gente sempre tenta juntar histórias com temas similares pra gente conseguir falar de um tema assim mais coeso e trazer mais informação pra vocês. Então se você quiser a sua história aqui, que a gente analise, que você quiser que a gente conte a sua história, dê voz à sua história, você pode mandar pro podcast psicologiasincera@gmail.com pelo nosso e-mail, ou você também pode mandar pra gente pelo direct do Instagram, no podcast Psicologia Sincera, que é o nosso @. E o tema de hoje a gente quis trazer que é sobre bullying. A gente ainda não falou sobre isso daqui, a gente não tem episódios anteriores sobre bullying, e eu acho que é um tema extremamente importante, que se a gente não sofreu bullying, a gente já viu alguém sofrendo ou a gente já praticou. E eu acho que isso é muito importante. Então a gente trouxe duas histórias aqui que foram mandadas, tanto de bullying na escola, como também bullying familiar, que eu acho que isso é pouco falado, assim, eu já algumas vezes ouço as pessoas brincando de bullying familiar, nada que um bullying familiar não resolva. Eu já ouvi isso. Nossa senhora! Eu acho que o tema é extremamente importante. E Ana Luísa, vamos de primeira história? Simbora. Eu tenho introversão forçada. Não sei o termo. Fui uma criança muito extrovertida, de fato. Mas situações externas, bullying, repressão, estar com pessoas foi tão sufocante que me fechei em mim por completo. Mas mesmo passando essa fase, não consigo superar isso. Me abrir ou me relacionar com pessoas. O que eu faço? Essa história foi mais curtinha. Eu acho que a gente não tem como cafunchar muito a história, mas só por si só o bullying já tem muitas informações que a gente pode trazer. O bullying, ele deixa muita marca na nossa história, em quem a gente é, porque o bullying literalmente são as pessoas te zoando e te menosprezando por quem você é. Que algumas vezes você é zoado porque, sei lá, você tem um nariz grande, algumas vezes você é zoado porque você tá acima do peso, ou porque você é magro demais. As pessoas são zoadas por inúmeras maneiras e é literalmente algumas vezes coisas que as pessoas não podem mudar. Isso é muito angustiante, porque você é recusado pelas pessoas por você ser quem você é. Isso é muito pesado, gente, porque mal ou bem você aprende que ser quem você é não é suficiente para os outros. Ser quem você não é aceito. Isso deixa marcas, assim, muito, muito difíceis, porque a gente começa a generalizar. Então a gente começa a entender que a sociedade não vai entender a gente. E a gente, em vez de fazer essa reflexão, que talvez aquelas pessoas naquele contexto que não estavam aceitando da gente. Sim, e é interessante como a ouvinte até fala isso, né? Quando ela usa o termo introversão forçada. Eu fiquei curiosa de onde que essa pessoa tirou esse termo, né? Porque, na verdade, não é um termo que a gente usa na psicologia, pelo menos eu nunca vi isso, assim, de uma forma, eu digo, conceitual, como realmente um conceito teórico que a gente aprende. Eu também não. Mas eu achei interessante, assim, que pelo que ela descreveu da experiência dela, realmente é uma história com poucos dados pra gente poder comentar, né? Mas, assim, pelo pouco que ela descreveu da experiência dela, ela era uma criança, né, extrovertida, então eu vou assumir que extrovertida você tá falando nesse sentido de que interage muito, que gosta, né, que é uma pessoa sociável, uma pessoa que fala bastante. Assim, mais uma vez, né, a gente não tem muitos dados, então talvez numa terapia eu ia pedir pra você me descrever um pouco mais sobre o que é essa extroversão que você tá falando, né, que você tinha ou que você era, né, o que é ser extrovertida, o que é ser uma criança extrovertida, e que por conta das suas experiências você acabou abafando um pouquinho essa extroversão, né, e acabou ficando com essa introversão forçada que você chamou. Então,
realmente é bem o que a Ana Teresa tava falando, né? A gente é de uma forma, e se a gente escuta das pessoas que a gente tá errado, ou a gente é zoado, é muito natural que a gente vá abafando isso, né? É triste, não é uma coisa que, na minha opinião, deveria acontecer, mas que eu falo natural porque, como a gente já trouxe aqui no podcast, a nossa sociedade, o ser humano é um ser social, é um ser que precisa estar em grupo e, entre aspas, né, ser aceito de certa forma para sobreviver. A gente sobreviveu por conta disso. A gente se deparar com situações em que a gente está sendo excluído, a gente está sendo zoado, a gente está sendo menosprezado por ser quem a gente é, parece que isso atinge o mais profundo e o mais básico do ser humano, que é a gente ser aceito, que é a gente fazer parte de um grupo. Então é isso, assim, acaba que atinge a gente num lugar muito profundo, porque se a gente precisa disso, se a gente precisa ser aceito, a gente precisa estar em grupo pra gente sobreviver, é muito natural que isso cause, né, essas marcas e esses traumas que causam o bullying. Quando a ouvinte também falou que ela era uma criança muito extrovertida, uma coisa que também me veio muito à cabeça é que quando a gente é criança, a gente não tá muito preocupado com o que os outros vão pensar sobre a gente. A gente ainda tá desenvolvendo esse senso de sociedade, né, na nossa cabeça. Então acaba que quando a gente é criança, a gente não fica pensando, pô, mas eu vou fazer isso, e aí um amiguinho vai pensar isso de mim, e aí eu vou ser estranha, e aí a pessoa não vai querer ficar comigo, não vai querer ser meu amigo, não vai querer brincar. É muito mais complexo. E quando a gente vai virando adolescente, adulto, as relações interpessoais, elas ficam muito mais complexas, que a gente coloca expectativa, a gente começa a se colocar no lugar do outro. Tudo isso a gente vai se desenvolvendo como ser humano, as relações realmente são mais difíceis. Então eu acho que muitas vezes, se essa criança é muito extrovertida, é porque você era muito confiante, eu pelo menos interpretei isso. Você era confiante de quem você era, você não estava se preocupando com o que os outros iam achar. E a partir do momento que você teve situações na sua vida que os outros demonstraram uma opinião extremamente negativa diante de você, é que realmente essa confiança foi sendo abalada de você ser você. E faz muito sentido. Com certeza. E uma coisa que também é muito triste quando a gente pensa no bullying na época da infância, né? É que a criança não tem, obviamente, né, a racionalidade pra entender isso não tem nada a ver comigo. Nossa, com certeza. Eu acho que talvez nem o adolescente tenha ainda essa cabeça. Eu acho que é isso, né? O natural é que a gente vai crescendo e amadurecendo e se desenvolvendo, e a gente vai desenvolvendo essa capacidade de raciocinar e de refletir dessa forma, né? Só que eu acho que nem o adolescente às vezes vai ter essa maturidade emocional e racional também de conseguir discriminar. Então é muito triste a gente pensar que a criança que não tem essa capacidade de dividir isso e de entender isso e de fazer essa separação disso não tem absolutamente nada a ver comigo, isso tem muito mais a ver com a pessoa que tá fazendo. É complicado, né? Porque ao mesmo tempo que a infância não é uma época que a gente, num geral, tá pensando tanto no que os outros pensam da gente, se é uma fase em que a gente só tá sendo confiante ou tá sendo extrovertido, só que a gente já tá levando rajada por ser quem a gente é uma fase em que a gente tá esponjando muito do mundo, né? Então, se a gente tá ali naquele ambiente, sendo que a gente é, e o que a gente tá recebendo em troca, que é a fase que a gente tá recebendo as coisas e aprendendo, e o que a gente tá recebendo em troca é, isso é inadequado, você é isso, você é aquilo, e basicamente uma enxurrada de coisas negativas, que é o bullying, né? É muito complicado, porque, mais uma vez, voltando pro que eu falei, deixa marcas muito profundas, porque é quando você tá se desenvolvendo, é o início do seu desenvolvimento na vida enquanto pessoa. Então, eu tô trazendo essa coisa da infância, porque a ouvinte trouxe isso de ser uma criança muito extrovertida e que acabaram tendo situações em que ela foi se embotando, digamos assim, né? Então, eu imagino que ela vivenciou isso, talvez no final da infância, no início da adolescência, sei lá, eu captei alguma coisa nesse sentido. E é muito profundo, né? Porque, assim, ela perguntou, né, o que ela faz? A gente fala isso direto aqui, mas eu diria uma terapia, né? Pra você conseguir olhar pra isso. Se é uma coisa que a fase já passou, mas ainda te afeta, muito provavelmente é porque essas marcas foram tão profundas que não é só o tempo passar que isso vai se desfazer, né? Talvez você tenha que olhar pra isso, você olhar o que aconteceu pra você conseguir ressignificar isso que aconteceu com você. Eu acho que é muito importante, ouvinte, você entender que a maneira que você se comporta atualmente, né, de você ficar mais afastado dos outros, se fechar, te ajudou nessa época da escola. Que talvez que se você continuasse se expondo, você ia sofrer mais ainda. Sim. Então esse comportamento teve uma função, ele te ajudou a sobreviver a uma situação. Mas você tá me dizendo que esse comportamento, ele só
só continuou. E aí você tá em outro momento da sua vida, você tá se relacionando com outras pessoas, e aí você tá com o mesmo comportamento anterior. Então, não é que esse comportamento seja negativo. A gente sempre fala muito de comportamento funcional ou disfuncional. No caso, na época que você tava sofrendo bullying, funcionou. Foi funcional, te fez sobreviver. No caso que você tá vivendo agora, tá disfuncional, porque não tá mais funcionando. É outro momento de vida. Então, não acho legal demonizar esses comportamentos, porque agir dessa maneira te trouxe onde você tá hoje. Mas isso não quer dizer que você não possa agir de outras formas a partir de agora. Com certeza. Não, perfeito isso que você falou, Ana Tereza, de verdade, assim, porque acho que esse é o ponto, né? De não demonizar também as coisas que a gente faz, assim. Essa é uma visão muito que a Gestalt traz muito e eu adoro. Que as coisas que a gente faz, assim, até às vezes quando a gente desenvolve algum sintoma, alguma coisa do tipo, isso tem uma função naquele momento. Isso é muito importante da gente ter essa clareza, né? Não, naquele momento funcionou, naquele momento foi importante pra você desenvolver isso. O problema é quando isso fica, eu já trouxe esse termo, cristalizado, no sentido de paralisado, quando passa a ser como se fosse uma regra pra sua vida. E é justamente isso, porque a gente tá o tempo todo mudando. E se os nossos comportamentos, a forma como a gente reage, nossos sentimentos, nossos pensamentos, enfim, tudo, né, que envolve quem a gente é, não acompanha a mudança da vida, a mudança nas situações, a mudança das relações, é aí que provavelmente a gente vai ver que tem um problema. Tem alguma coisa que ficou como se fosse um nó que a gente tem que desfazer, porque a gente trava nesses nós, né? E é aí que a gente precisa meio que atualizar essa nossa forma, né? De perceber que não, eu tô em outro momento, eu tô em outra fase. Aquilo que antes me serviu e eu fiz pra sobreviver, né? Ou pra, enfim, me proteger de certa forma, foi muito importante. Mas agora não tá sendo saudável, né? E eu acho que a terapia é muito importante, que nem a Ana Luísa disse, porque a terapia é um lugar para você ampliar a sua caixinha de ferramentas. Então, você fala que dentro da sua caixinha de ferramentas você tem se fechar e se afastar das pessoas. Então, qual é a outra ferramenta que a gente pode dar para você usar de acordo com a situação? Porque é que tá, vai ter situações que talvez você ficar mais na sua, vai ser mais, assim, vantajoso para você. E vai ter outras situações que você vai precisar se abrir mais até para você criar vínculos. Que me parece que toda essa experiência tá diminuindo a qualidade dos vínculos que você tem com as pessoas. E isso tá te causando muito sofrimento. Até porque é muito comum que pessoas que sofreram bullying, mais uma vez, por essas marcas terem ficado tão fortes, elas ficarem justamente com esse medo, né, de se relacionar. Porque a partir do momento que elas se mostrarem vulnerável, a imagem que elas têm das outras pessoas é que elas são perigosas, ou enfim, tudo isso, né? Então é muito comum justamente essa dificuldade de se abrir mais, de deixar uma pessoa entrar. Porque às vezes essa possibilidade de uma pessoa entrar é a possibilidade de você ser machucado como você já foi. Mais uma vez, é importante você ter essa noção de preocupação, isso é saudável. Só que a partir do momento em que isso fica paralisado, em que isso é a única forma, é complicado, porque a gente não consegue, assim, ou a gente deveria, né, conseguir selecionar pelo menos esses momentos. Só que quando a gente se fecha muito pra uma coisa, é muito comum que a gente se feche muito para outras coisas também, né? Então, me parece que quando a gente paralisa, por exemplo, nesse sentido de ficar muito fechado, se protegendo muito, a gente não tá só se protegendo contra, por exemplo, pessoas que vão machucar. A gente acaba se protegendo de tudo. E aí é muito comum que a gente não permita até coisas positivas entrarem, né? Parece que tá muito rígido isso. Isso que a Ana Luísa tá falando, né? De você deixar as pessoas entrarem, eu acho que uma ressalva que é muito importante é que, mesmo você deixando as pessoas entrarem, não vai existir garantias que as pessoas vão ser sempre legais e boas pessoas com você. Porque todo relacionamento é um risco. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você começar a experimentar. Obviamente, você vai começar com pessoas que você tem mais confiança, que você acha que vão te acolher, mas acaba que ninguém tem essa garantia. Nem eu, nem a Ana Luísa, nem ninguém que tá ouvindo vai ter a garantia que quando você se relacionar vai todo mundo ser legal com você. Mas é interessante você ter essa flexibilidade de entender que vai ter gente que vai ser legal, vai ter gente que não vai ser, que toda relação é um risco, mas se você não se arriscar, você não se relaciona. Exatamente, e é muito importante também, até no que a Ana Teresa estava falando de, talvez numa terapia, você conseguir construir, né, novas ferramentas e novas formas de você lidar com essas diferentes situações, que é um risco, mas parte da vida, né, e do processo, até das vezes de uma terapia ou do processo saudável da vida, é a gente adquirir essas ferramentas para, por exemplo, quando você se arriscar a se relacionar com alguém e você vê que essa pessoa é uma pessoa que não é legal para você ou que é alguém que possivelmente pode te machucar, você tem a possibilidade de colocar um limite. Isso é uma possibilidade, né? Então, não é nem o 8 nem o 80, não é o 8 de você se fechar completamente e não se relacionar e não deixar ninguém ter acesso a você, entre aspas, né? Por esse
esse medo de ser machucado, e também não é o 80 de você deixar absolutamente todo mundo se relacionar e você tá completamente aberto. A questão é justamente você ter essa flexibilidade, você construir essas ferramentas pra eu vou me arriscar, porque isso faz parte da vida e é assim que a gente se relaciona. Mas, se eu me deparar com alguma situação que me lembre, talvez, essas situações de bullying, ou que eu me sinto desrespeitado, você hoje possa ter a força e o recurso pra colocar esse limite e selecionar. Olha, isso aqui eu quero pra minha vida, isso aqui eu não quero pra minha vida. Então, bora de segunda história? Bora de segunda história. Olá, Ana, e bom dia, Ana. Sou um Sincera, desde o episódio que vocês falaram de Soul. Gostaria de contar uma história minha sobre bullying, que acho que é diferente da maioria. Sou obeso desde a minha infância por diversos motivos, mas isso nunca fez com que eu sofresse bullying na escola como a maioria das pessoas. Na verdade, sofria bullying em casa, na casa da minha mãe e na minha família. Minha mãe chegou a falar que eu era um deformado e que nunca seria ninguém na vida. Isso me marcou muito e sei que, na minha história, meu local de refúgio sempre foi com os meus amigos e não em casa. Muito difícil. Muito forte isso, né? É aí que a gente vê, mais uma vez, que a gente sempre fala aqui, gente, não romantizem as famílias como esse lugar hiper acolhedor e que vai ser onde a gente vai buscar, né, porto seguro e refúgio e um local saudável pra gente estar, porque não é o caso necessariamente, né? E assim, eu acho que a questão difícil dessa história, justamente como o ouvinte falou, né, bullying, geralmente, a gente atrela, na verdade, à escola, né? Isso, inclusive, tá dentro do conceito de bullying, que o bullying acontece entre pares. Então, trazendo um pouco pra vocês, assim, de informação, né, do que é o bullying. O bullying são gestos que intimidam e agridem pessoas, tanto verbal quanto fisicamente. E essa prática, ela é deliberada e recorrente. Ou seja, o agressor, ele vai ter o prazer em humilhar a vítima e vai voltar a praticar esse bullying inúmeras vezes. Esses ataques, né, de bullying, eles vão acontecer sem um motivo aparente. E também tem meios mais sutis de bullying, diferentes, assim, do que a gente vê, que, por exemplo, isolar a vítima socialmente, espalhar boatos sobre uma pessoa, isso tudo também é considerado bullying. Só que qual é a questão? A gente considera bullying, como eu falei, né, entre pares. Então é muito comum a gente falar de bullying na escola ou no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, às vezes, até adquiriu outro nome que eu ia trazer aqui, que é assédio moral. Nada mais, nada menos que a exposição de alguém a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas. Então, assim, eu não sei se isso tá correto, mas eu diria que o bullying é uma forma de assédio moral, né? Só que, se a gente for pensar em termos conceituais, tem essas diferenças por conta do bullying tá restrito, entre aspas, né, a pares. Então você tá falando, Ana Luísa, que teoricamente, no caso desse ouvinte, não seria nem bullying, né? Nem o bullying familiar, é assédio. É de fato assédio moral, isso que o ouvinte escreveu que a mãe dele faz. Só que o que eu ia falar que é complexo, então, a diferença, né? Entre um bullying, que é uma coisa que acontece, por exemplo, na escola, e um bullying, entre aspas, né? Que agora a gente sabe que é, no caso, assédio moral, que é o que acontece dentro de casa. O bullying, quando ele é na escola, até como eu imagino que foi na situação do ouvinte da primeira história, ele é restrito a esse lugar, né? Então ele é restrito à escola. E a gente escuta muito isso e geralmente a nossa casa vai ser esse porto seguro. Então a pessoa sabe que a partir do momento em que ela sair daquele espaço, seja se ela trocar de escola ou quando o dia de escola acaba e ela volta pra casa, ela pelo menos tem um momento de respiro, de voltar pra um lugar seguro. E é muito complexo, porque não parece ser o caso do ouvinte da segunda história, né? Ele vivencia isso dentro de casa. Me parece que seria até mais difícil de colocar esses limites, porque escola a gente pode trocar de escola. Não é tão simples, a gente até falou sobre isso no nosso episódio, né, comentando 13 Reasons Why, que a personagem principal da série, ela sofria bullying no colégio dela, e a gente até perguntou, mas por que ela trocou de escola? Enfim, a gente sabe, gente, que não é tão simples assim uma pessoa simplesmente chegar e trocar de escola, porque não depende só dela. Mas isso é uma possibilidade, pelo menos, né? De você trocar esse ambiente. Em casa é mais intenso ainda, porque você não troca de família. Assim, pelo menos é muito mais difícil, né? Até você conseguir essa autonomia, que seria mais no início da vida jovem adulta e da vida adulta, são muitos anos sofrendo dentro de casa, né? E a gente sempre fala aqui que os pais meio que mostram pra gente como é que o mundo funciona. E se seu pai vira pra você e fala, você nunca vai ser ninguém na vida, ele mostra que o mundo funciona assim, você não vai ser ninguém na vida. E isso deixa marcas. Isso é muito profundo. Acaba que alguns pais não têm a noção do quão impactante algumas frases
casos vão ser para alguns filhos. E algumas vezes você fala até de bobeira. Nesse caso, eu acredito que não foi de bobeira, porque foi muito intencionado, foi muito frequente. Sim. Mas tem alguns pais que falam coisas que não têm ideia do quanto isso impacta e do quanto isso determina pra pessoa quem ela é. Porque esse ouvinte, o que eu achei genial que ele fez, eu achei muito bom, assim, que nem a gente fala, damos estrelinhas, é que ele conseguiu se reconstruir fora de casa. Ele conseguiu achar portos seguros fora de casa. Sim. Que ele poderia começar a criar, né, crenças e entendimentos do mundo que as pessoas não gostam dele, que as pessoas vão achar ele defeituoso, já que a família dele acha ele defeituoso, deformado, né, que nem ele falou. Só que não, ele viu que na verdade existem pessoas que vão aceitar ele e ele procurou e ele fez essas relações fora de casa. E provavelmente é o que deu apoio pra ele estar aqui hoje. Então, isso na verdade foi assim um comportamento e uma atitude completamente funcional, completamente saudável que esse ouvinte fez. E eu imagino que, assim, gente, ele devia ser criança, ou pelo menos adolescente quando começou a fazer isso. Então é muito funcional da parte dessa pessoa. Com certeza. E isso é importante falar também sobre o bullying, porque geralmente a pessoa que é vítima de bullying é uma pessoa que tem características que vão diferenciar ela da maioria, né? E aí, por conta disso, ela fica mais vulnerável a ataques, né? E ele falou da questão da obesidade, e a gente sabe que a gordofobia existe e é muito séria. E na verdade, gente, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que, num geral, tem pouca tolerância à diferença num geral, né? A gente vive numa sociedade que é muito normativa no sentido de, assim, a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado aos olhos da sociedade. Qual é o corpo que a sociedade venera, a gente sabe qual é a orientação sexual que a sociedade venera, a gente sabe qual é a raça que a sociedade venera. Então, assim, isso tudo, basicamente, gente, pra gente estar dentro da norma, é difícil. E se tem uma diferençazinha, nossa, eu já vi gente sofrendo bullying porque o nariz era grande. Porque, sei lá, todas as meninas da sala tinham uma bunda grande e ela tinha uma bunda pequena. Ou todas as meninas da sala tinham uma bunda pequena e ela tinha uma bunda grande. Então, assim, o pior é esse, que às vezes não tem nenhuma lógica. É só assim, você é diferente, então a gente vai te zoar. Nossa, você falou e é total, assim, lembrando, assim, das minhas épocas de escola, assim, ao longo da vida. E até, assim, quando você fica mais velho também. Só que eu acho que quando você tá mais velho, você teoricamente tem mais estratégias pra lidar com isso do que quando você é criança e adolescente. Quando a gente é criança e adolescente, eu sinto que a gente ainda tá aprendendo muita coisa, a gente ainda tá criando muita habilidade, então é muito mais difícil a gente chegar e dar um chega pra lá. Mas ainda tem relações de trabalho que a pessoa pode sofrer bullying e tudo mais dentro de tudo isso que a Ana Luísa falou. Então, assim, é muito complicado essa situação do bullying, porque é só você ser diferente. Esse já é o suficiente. Exatamente, exatamente. Então, no caso desse ouvinte, que bom que ele procurou uma rede de apoio, construiu, na verdade, uma rede de apoio, eu acho que isso é muito importante. Conseguiu se diferenciar do que a mãe diz e do que, de fato, de quem ele é, porque ele poderia assumir tudo pra ele, né? Acredito que algum impacto tem, porque receber esse tipo de porrada deixa marcas, mas de saber que ele não é tudo isso que a mãe tá falando, esse deformado, esse ninguém na vida, e que, na verdade, ele é alguém. E que pena que essa mãe não tá conseguindo enxergar isso. Com certeza, né? E eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, gente, até quando eu tava lendo, estudando pro episódio, uma coisa que eu vi e pra mim fez muito sentido, as pessoas que fazem, né, bullying com outras pessoas. É muito interessante a gente pensar assim, o que essa pessoa tem ou o que essa pessoa não tem que ela tá ali disseminando, né, ódio ou enfim, essas atitudes maldosas, né, pra outras pessoas. E eu acho que a palavra que me vem é empatia. É uma pessoa que provavelmente não desenvolveu muita capacidade de empatia. E aí eu fico pensando também na história de vida dessas pessoas, né? Que também devem ter histórias muito difíceis. Não tô falando que isso justifica, porque, assim, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos e pelas coisas que a gente faz. Mas eu fico pensando o que essas pessoas não vivem pra elas terem desenvolvido essa baixa empatia, né, com o outro. Isso é verdade, porque muitas pessoas que praticam bullying em outras, muitas vezes estão insatisfeitas ou estão sofrendo de alguma forma, e a forma delas externalizarem esse sofrimento é causando sofrimento em outras pessoas. Com certeza. Portanto, que é muito comum quem sofreu bullying praticar bullying com outras pessoas também. E isso tem que ser, assim, visto com muito cuidado. Com certeza. Até porque, assim, pra fechar o episódio, eu acho que é legal trazer uns dados pra vocês, ouvintes, porque é sério, assim, é sério. Eu lembro de uma época, eu acho que hoje em dia já passou um pouco, mas que essa palavra ficou muito em alta, bullying. E o que acontece geralmente quando alguma coisa fica em alta é que vem algum outro
lado, né, com a mesma intensidade e a mesma força, assim. Então, muita gente começou a falar de bullying, e eu acho que foi por aí que as pessoas começaram a usar, por exemplo, o termo mimimi, inclusive, né? Porque aí, do nada, esse termo começou a surgir, né? Eu acho que foi até em 2015, se eu não me engano, eu acho que o Brasil adotou, né, alguma lei, alguma coisa específica. Eu não tenho especificamente o dado, gente, mas alguma coisa, assim, de prevenção, né, e proteção contra o bullying. E eu acho que foi muito nessa época que a galera começou a falar mais, tipo, olha, gente, isso acontece, isso tá errado, que outras vieram e começaram a falar, mas agora tá todo mundo reclamando disso, agora tudo é mimimi. Eu já ouvi muito no tipo, na minha época isso não era bullying e eu tô aqui. Uhum. E isso é totalmente questionável, todas essas frases. Com certeza, com certeza. E a parada, na verdade, é que isso sempre existiu, né? Só que com o tempo e com a progressão, né, da sociedade, a gente vai dando nome a algumas coisas e outras vão passando a virar pauta e ganhar mais visibilidade. Mas, na verdade, isso já era bullying, né? Só não tinha esse nome. E a gente vê as consequências disso, né? Mas é importante deixar isso claro, gente. E aí, trazendo um pouco desses dados, né? O bullying é uma prática generalizada. Um estudo do IBGE trouxe que 1/3 dos estudantes brasileiros já sofreram bullying. Isso são dados de 2011, então estão um pouco desatualizados, né? Já tem 10 anos. E, por outro lado, 1 em cada 5 pessoas já teria praticado. E aí, isso é segundo estudos do IBGE de 2015. E essa pesquisa também revelou que metade desses praticantes não sabem explicar por que agridem esses colegas, né? E aí, acho que um dado muito importante que eu até cheguei a comentar é que os alvos mais apontados das agressões foram de aparência do corpo ou do rosto, então entra aí muito gordofobia, né? Cor ou raça, orientação sexual e origem das vítimas. Então são tudo, assim, aspectos que tornam as pessoas diferentes. E se você parar pra pensar, são aspectos que as pessoas não podem mudar. Exatamente. Então, assim, o seu corpo, muitas vezes, o seu rosto, sua cor, sua raça, sua orientação sexual, a origem de onde você vem, gente, isso tudo tá completamente fora do seu controle. E é muito difícil você ser julgado por algo que você não pode mudar. Eu acho que esse é um tema muito importante. Eu tô muito feliz que a gente tá falando isso aqui, gente, porque acho que esse é o essencial, assim, da gente falar que é uma coisa séria. Não disseminem esse discurso de mimimi. A gente tá falando de coisas sérias. Eu acho que a nossa sociedade tem que ficar atenta a ser mais sensível, não no sentido, gente, de ficar sensível a absolutamente tudo. Lembra do que eu tava falando pra primeiro ouvinte? Não é o 8 ou 80. Eu acho, assim, que falta um olhar mais sensível pras pessoas e pras diferenças. Acho que o bullying é justamente o contrário disso, né? Então, acho que trazendo, assim, uma moral bonitinha, entre aspas, pro episódio, é a gente ter esse olhar mais empático pras pessoas, né? E que essas brincadeiras, muitas vezes, não são só brincadeiras e elas machucam muito as pessoas. Gente, depois dessa moral da história, o episódio tá acabando. Então, se vocês gostaram do episódio de hoje, vocês quiserem dar um feedback pra gente, comentar um pouco sobre o episódio, vocês podem ir lá no nosso @ no Instagram, podcast Psicologia Sincera. Lá sempre tem a capinha do episódio, se vocês quiserem comentar especificamente desse episódio. Ou vocês também podem mandar um direct pra gente. A gente ama receber mensagens de vocês sobre o que vocês acharam do episódio. E também, se vocês quiserem saber o que eu ou Ana Luísa estamos fazendo nas nossas vidas profissionais, pessoais, vocês podem me seguir no @Ana Tereza Cavalcante e vocês podem achar a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, todas essas informações, esses links vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. E aí vocês só clicam, vão lá pros nossos perfis, vão lá pro perfil do podcast e aproveita e mandem histórias pra gente. A gente tá sempre recebendo história dos mais diversos temas. Não precisa ser sobre o tema do episódio, que a gente vai super receber vocês. Então é isso, pessoal. É isso, um beijo e até a próxima.